de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23. Leremos do versículo 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também." Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: "Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando você vier no seu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso." Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amado Deus, querido Senhor, ajuda-nos a transmitir a tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Fala-nos, Senhor. Fala-nos verdadeiramente e toca em nossos corações. Abençoa-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Há alguns textos nas Sagradas Escrituras que, por vezes, nós temos mais atenção sobre este texto naquelas realidades que aplicamos à vida das pessoas, como, por exemplo, nesse texto, normalmente falamos sobre a salvação no momento derradeiro, nas últimas horas, no extremo momento. Embora o texto nos mostre que qualquer pessoa pode ser salva em qualquer momento, até mesmo no último instante, Deus dará oportunidade de salvação eterna a uma pessoa. Nós não devemos ter a atenção, acima de tudo, sobre este fato, porque o texto possui muito mais conteúdo e de coisas muito mais maravilhosas nos fala do que apenas isto. Algumas pessoas, até mesmo, como a própria Bíblia diz, deturpam a palavra. E dizem: não se preocupe, porque há oportunidade para você até o final da vida. Sim, é verdade que há oportunidade para qualquer pessoa até o final da vida. Mas deixe-me dizer uma coisa. A salvação nos garante a vida no porvir. E sermos salvos na última hora é termos uma maravilhosa vida eterna. Mas sermos salvos e vivermos a salvação ainda nessa vida nos garante uma maravilhosa vida
também nesta vida. E por isso eu não estou dizendo de benefícios, estou falando de paz. Estou falando da segurança de sabermos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que em Cristo Jesus somos nova criatura, que todas as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu posso experimentar essa regeneração, essa novidade de vida já nesta vida. Quisera eu que todos pudessem ser salvos já em sua infância, que todos pudessem conhecer a Jesus desde a mais tenra idade e viver em fidelidade a Deus todos os dias da sua vida, pregando o Evangelho, vivendo a justiça e fazendo o bem a todos, com um bom testemunho diante de todos os homens, de maneira que Deus pudesse ser glorificado por causa das boas obras destas pessoas salvas por Jesus Cristo. Quisera eu que fosse assim. Muitos têm cedido a uma estratégia maligna, dizendo, bem, eu viverei a minha vida e quando chegar perto da minha morte, como aconteceu com este homem, eu entregarei a minha vida ao Senhor. Até eu poderia dizer que há uma estratégia maligna que o adversário oferece aos homens, dizendo, você ainda é muito jovem para se entregar, para se converter. Vive a vida. Você ainda tem muito tempo. Então o inimigo começa convencendo inúmeras pessoas, dizendo, você ainda vai viver muito, você pode pecar mais um pouco, você pode ficar afastado de Deus e no final volte para o Senhor. E quando esses já alcançam alguma experiência de vida, já têm idade, o inimigo volta e fala, você desperdiçou o seu tempo, você não tem mais tempo, você não tem mais chance. Essas são as mentiras que o pai da mentira emprega a tantas pessoas. A verdade é que quando nós lemos esse texto sobre os dois malfeitores que estiveram crucificados ao lado de Jesus Cristo, um à sua direita, outro à sua esquerda, nós encontramos aqui realmente, junto com mais um outro personagem que morre também perto desta ocasião, chamado Judas Iscariotes. Grandes verdades sobre a vida. Está aqui Jesus Cristo, que fez o bem em sua vida e terminou bem a sua vida. Está aqui um dos malfeitores que fez o mal em sua vida e também terminou mal a sua vida. Está aqui o outro malfeitor que fez mal em sua vida, mas terminou bem em sua vida. E temos Judas Iscariotes,
que começou bem a sua vida, que foi discípulo de Jesus, que foi apóstolo de Jesus, escolhido pelo próprio Jesus, mas terminou mal a sua vida. Essas são 4 realidades das quais nenhum de nós escapa. Há aqueles que começaram bem e terminaram bem, aqueles que começaram mal e terminaram mal, aqueles que começaram mal e terminaram bem, e há aqueles que começaram bem e terminaram mal. Embora o começo das coisas seja importante, e o melhor de tudo é começar bem e terminar ainda melhor, o mais importante não é como nós começamos, mas sim como nós terminamos. Como nós terminamos. Prepara-te, diz a Bíblia, para apresentar-te diante de Deus. Essa é uma palavra que deveria causar em todos nós um temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Disse que nós não devemos temer aos homens, que podem até nos fazer dano nesta vida, mas temer a Deus, que pode nos castigar no porvir. Por isso, nós devemos ser pessoas que, com sabedoria, nos preparamos para este grande dia, em que todos nós seremos julgados, pois a Bíblia diz: todos seremos julgados pelo bem e pelo mal que tivermos feito através do corpo. Todos seremos julgados e todos devemos estar preparados, como Paulo, falando a respeito do seu dia derradeiro, de quando ele morreria. Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e estou pronto. Esteja pronto. Prepara-te para apresentar-te diante de Deus. Pois aos homens, como a Bíblia mesmo diz, está destinado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Todos nós seremos levados para o juízo. Como a Bíblia diz, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Esse texto, que, como disse, muitas pessoas têm colocado, não se preocupe, você terá uma oportunidade. Eu quero dizer uma coisa a você: preocupe-se. Preocupe-se. Porque a oportunidade está aberta a todos, mas aqui um aproveitou a oportunidade e outro não aproveitou a oportunidade. A oportunidade estava para os dois. Os dois eram malfeitores. Eu não tenho como julgar se um era melhor que o outro, mas eu percebo que um tomou a sua oportunidade e outro desperdiçou a sua oportunidade. E a oportunidade era derradeira. A oportunidade era para toda a eternidade.
eternidade. E este homem se converte a Jesus Cristo. Agora, eu tenho uma questão. Como e por que esse homem se converteu? Como ele pôde se converter? Não me parece que houve nenhuma campanha naquele momento. Havia a obra da salvação acontecendo. Mas o que aconteceu para que este homem tivesse uma mudança tão grande e se entregasse ao Senhor Jesus? Sabe, esse homem estava numa situação terrível, mas Jesus também estava na mesma situação. E como ele mesmo conversa com outro malfeitor, os dois estavam na mesma realidade. Essas três pessoas estavam sendo crucificadas. Essas três pessoas estavam sofrendo um momento das suas vidas terrível. Eles estavam debaixo de grande dor, de grande angústia, de grande aflição. Eles estavam debaixo de um sofrimento incomparável. Alguém poderia dizer, bem, ele não tinha nada a perder. Ele estava ali, assim como o outro. Mas se ele não tinha nada a perder, o que ele tinha a ganhar? O que ele possuía ou pretendia ganhar? Porque, veja bem, me impressiona a fé deste homem. Porque eu não estou falando da fé de alguém que está vendo Jesus ressuscitar um morto. Eu não estou falando da fé de alguém que está vendo Jesus limpar um leproso. Eu não estou falando da fé de alguém que está vendo Jesus multiplicar os pães e os peixes, ou executar a pesca maravilhosa, ou andar por sobre as águas. Eu estou falando de um homem crucificado, crendo num Cristo crucificado. Isso é fé. Isto é fé. Isso não é qualquer fé. Isso não é uma fé provocada por um milagre. Isso é uma fé provocada por uma convicção de algo que este homem viu, de algo que mexeu com este homem. Obviamente que o que este homem viu foi o comportamento de Jesus. Ele viu Jesus sendo crucificado como ele foi crucificado. Ele viu os soldados lhe oferecerem uma espécie de um vinho entorpecente para que com mais facilidade pudesse pregá-lo ao madeiro. Ele viu o estado que Jesus chegou naquele lugar, já ensanguentado, ferido, machucado, exaurido ao extremo. Lembre-se que Jesus, carregando a cruz, caiu sobre o peso da cruz, a ponto dos romanos forçarem
um homem chamado Simão o Cirineu a carregar com Cristo a cruz. Nós sabemos que Jesus chegou ali num estado lastimável, que muitos já poderiam estar mortos depois de tamanha dor, de tamanho sofrimento, do flagelo com o qual ele foi tratado, suas costas rasgadas. E a dor que isso deveria estar provocando em Jesus. E ali ele vê a atitude de Jesus. Ele não vê, em momento nenhum, Jesus cuspir sobre os seus algozes ou proferir palavras que amaldiçoassem os seus algozes. Ele não vê Jesus nutrir raiva, ódio, qualquer sentimento como esse dos verdugos que o maltratavam, daqueles carrascos, daqueles homens brutais que não o respeitavam, que buscavam sempre humilhá-lo, provocá-lo. Ele viu o comportamento de Jesus. E esse comportamento de Jesus na cruz. Eu não tenho como afirmar que esse homem pode ter visto o comportamento de Jesus antes da cruz, que ele possa ter conhecido Jesus antes da cruz, que ele possa ter ouvido alguma mensagem de Jesus antes da cruz. Tudo o que eu posso afirmar é que ele viu o comportamento de Jesus na cruz. E aquele comportamento, quem Jesus foi na cruz, foi o suficiente para mexer com aquele homem. Sendo ele um judeu, mesmo que sendo um malfeitor, eu posso supor, de alguma forma, que em algum momento este homem tenha ouvido falar sobre as Escrituras. Talvez sua família, quem sabe sua mãe. Eu me lembro de uma mensagem que certa vez ouvi, creio que da missionária Edmeia Williams, falando sobre esse homem, dizendo ele tinha mãe. Eu creio que ele teve família, obviamente. E como a missionária Edmeia Williams chama a atenção, sua mãe deve ter falado da palavra, e naquele momento, algo aconteceu que aquela palavra agiu na vida daquele homem. Tudo isto, se ele um dia ouviu dos seus pais ou de alguém, ou se ele teve a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus, ou ouvir o próprio Jesus, é uma suposição. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele viu quem era Jesus na cruz, e isto foi o suficiente. Um crucificado creu num Cristo crucificado. E que o apóstolo Paulo é bem claro ao afirmar que é escândalo e loucura este homem
que viu o comportamento de Jesus durante a crucificação, ele creu num escândalo e numa loucura. Este homem, que não tinha futuro, ele estava sendo crucificado. Como eu disse, muitas pessoas dizem, ele não tinha o que perder, também não tinha o que ganhar. Ele não tinha mais futuro. Ele estava cumprindo uma pena capital. Ele estava morrendo. Ele iria morrer. E olhe como ele fala com Jesus. Lembre-se de mim quando você voltar no seu reino. Lembre-se de mim quando você voltar no seu reino. O comportamento de Jesus naquela cruz conquistou aquele homem e provocou na vida daquele homem tamanha fé que um homem sem futuro algum creu que Cristo poderia lhe dar um futuro. Essa, para mim, é uma grande mensagem para a minha vida e para a tua vida. Mesmo que eu não tenha futuro nenhum, quando eu contemplo a Jesus Cristo, a esse Cristo crucificado, quando eu me torno o outro crucificado, a vê-lo, a permitir que o seu testemunho me invada e me transforme, eu começo a crer num futuro que Jesus tem para mim. E eu quero dizer uma coisa a você hoje, nesta noite. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu não sei se você já chegou a um ponto de dizer, eu não tenho futuro. Eu desperdicei toda a minha vida. Eu não tenho futuro. Eu quero dizer a você, creia, porque Jesus tem um futuro para você. E quando ele pediu isto a Jesus, ele pediu apenas que o Senhor se lembrasse dele. Eu não sei se esse homem pensava em coisas, eu vou morrer. Será que alguém vai se lembrar de mim? Será que eu serei lembrado? Ou será que tudo que querem a respeito da minha pessoa é se esquecerem de mim? Nós sabemos que isso existe. Se esquecerem de mim. Alguém se lembrará de mim? E ele pede a Jesus, Senhor, se lembra de mim. Se lembra de mim, Senhor. Por favor. Tenha lembrança da minha pessoa. Lembre-se de mim, Senhor. Por favor. Sabe, mesmo que ninguém se lembre de mim ou se lembre de você, Jesus nunca se esquecerá de nós. Ele sempre se lembrará de nós. Lembre-se de mim, Senhor, quando você vier no seu reino. Sabe, ele está crendo em Jesus aqui como Messias. Esse homem está crendo de uma maneira tão impressionante, tão sobrenatural. Ele está manifestando uma fé tão extraordinária. Ele está crendo num Cristo crucificado. Paulo, se referindo a si mesmo, disse, já estou crucificado.
com Cristo Jesus. Há uma cruz para cada um de nós. Há um lugar para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, então venha e siga-me. Há uma cruz para mim, há uma cruz para você, mas nós não estaremos sozinhos. Sabe, quando Jesus disse isso aos seus discípulos, ele não disse apenas: tome a sua cruz e siga-me. Os seus discípulos estavam entendendo o que ele estava falando. Ele estava dizendo: venha, está crucificado ao meu lado. Você é capaz de me seguir e me seguir até a cruz. Ele não está falando: você é capaz de me seguir e me observar ser crucificado. Ele está dizendo: você é capaz de me seguir e ser crucificado ao meu lado. Você é capaz de me seguir e ser o meu companheiro de cruz. Você é capaz de me seguir e me seguir até a morte e morte de cruz. Tome a tua cruz, vem e segue-me. Eu quero ir com Jesus. Eu quero manifestar essa mesma fé, não baseada num milagre extraordinário, e de forma nenhuma estou menosprezando tal realidade. E nem não desejando que tal coisa aconteça conosco. Que possamos ver o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o aleijado andar, o enfermo ser curado de qualquer enfermidade, que possamos ver o endemoniado ser liberto, o morto ressuscitar, milagres extraordinários acontecerem, andar sobre as águas, pães e peixes serem multiplicados, pescas maravilhosas, possamos ver a figueira secar, mas que o que nos convença seja a vida de Jesus, o proceder de Jesus. E o que convencerá este mundo que jaz no maligno é como nós agimos em nossa cruz. Foi o que eu creio particularmente que convenceu aquele homem, que foi convencido por obra, por graça do Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Não houve ali um pregador, não houve ali uma mensagem, embora o pregador dos pregadores estivesse ali e manifestasse as 7 grandes palavras no meio da crucificação. Mas não houve um convite à salvação. O que houve foi um testemunho na própria cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um testemunho de amor, tanto por parte do Pai, como por parte do Filho,
que nos amou de tal maneira que ao seu próprio Filho entregou, que nos amou de tal maneira que a si mesmo se entregou. E quando nós conseguimos ver e conseguimos crer num Cristo crucificado, então a nossa confissão de fé será inabalável, será absoluta. Esse homem fez uma confissão de fé. Se creres com o teu coração e com a tua boca confessares, serás salvo. Aquele homem creu com todo o seu coração. Ele creu que Jesus era o Messias. Ele não creu que Jesus era o Messias porque Jesus alimentara as multidões. Ele não creu que Jesus era o Messias porque Jesus ressuscitara Lázaro ou qualquer outro morto. Ele creu que Jesus era o Messias por quem era Jesus naquela cruz. Eu quero conhecer Jesus assim. Eu quero discernir Jesus assim. Eu quero ser conquistado por Jesus assim. Aquele outro malfeitor blasfemava e seguiu blasfemando, mas este homem começou blasfemando. Ele também, em algum momento, disse, mas ele foi falando e foi vendo. E foi vencido. E confessou Jesus como Messias. Disse, quando vieres no teu reino. Ele reconheceu a majestade real de Jesus Cristo, sem vestes reais, sem coroa real, a não ser uma coroa de espinhos, sem formosura alguma, sendo desonrado, sendo humilhado, mas não perdendo a sua dignidade. Ele conseguiu ver, ultrapassando tudo que os olhos dele viam. E ele não andou por vista, andou por fé. Veja quantas coisas magníficas aconteceram com este homem e devem acontecer conosco, que também temos que ter a experiência de ver e de reconhecer a majestade real de Cristo, mas de Cristo crucificado. A tal ponto que este seja o nosso tema, esta seja a nossa pregação, como Paulo diz, que vos fiz conhecer a Cristo e este crucificado. Era no que se reduzia a mensagem de Paulo, porque quando você conhece como Paulo conheceu, como este homem conheceu e reconheceu Jesus no Cristo crucificado, você não consegue falar de outra coisa. Essa palavra te domina. Essa palavra toma conta de você. Normalmente, os malfeitores, de certa maneira, eu direi, entre aspas, até nos consolam. Porque eles são tão maus, tão perversos, que nós nos sentimos menos maus, menos perversos, diante da malignidade de algumas pessoas. Nós dizemos, bem, eu não sou perfeito, mas eu não sou tão ruim assim.
ele é muito pior do que eu. Mas longe deste malfeitor trazer-me algum consolo, ele me traz, na realidade, é que eu me envergonho. Ele me humilha com sua fé tão genuína, pois este foi o homem que se levantou, a única voz erguida em toda a tragédia da cruz, em defesa de Jesus. Pedro, amigo tão presente, tão bom amigo, discípulo, tão entusiasmado, até o negou. Judas o traiu. Os discípulos o deixaram. Nicodemos, José de Arimateia, o Sinédrio se reuniu. Onde estavam as vozes de Nicodemos, de José de Arimateia? Alguns dizem que não estavam presentes. Ou não estavam presentes, ou não se fizeram presentes. Mas, de qualquer maneira, ficaram em silêncio. Mas este homem falou em defesa de Jesus. Nem João, discípulo amado, discípulo querido, que acompanhou a mãe de Jesus até a cruz, que ouviu do próprio Jesus: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nem João levantou voz. Mas naquele dia, esse homem, esse malfeitor, defendeu Jesus. Repreendeu ao outro. Você não teme a Deus? Nós, com razão, estamos recebendo o que merecemos. Mas e este? Que mal fez? Sabe, a impressão que me passa o texto, e eu digo eu, não a Bíblia, é que, neste momento, o outro malfeitor se calou. Esse homem mexeu com a realidade que lá estava. E quando ele vira para Jesus, era o inesperado: Senhor, Senhor, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Se esse homem não ouviu nunca Jesus, se esse homem não foi discipulado por Jesus, se esse homem não sabia que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar, como demonstrou tamanha fé? De onde veio tamanha revelação? Não pode ter vindo de outro lugar, senão do Espírito Santo. Lembre-se do que Jesus disse a Pedro: eu dou graças porque não foi sangue, nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aonde Jesus está,
existe revelação vinda dos céus. E se Pedro pôde ter revelação, eu suponho que todos nós também possamos ter revelação vinda dos céus, vinda do Pai. E aqui, eu creio que este homem teve entendimento, que este homem teve revelação a respeito de Jesus Cristo. Isso me leva a algo, a uma conclusão. Não há ninguém impossível de ser salvo. Não há ninguém impossível de entender a obra da cruz. Não há ninguém que lhe seja impossível ter revelação da pessoa de Jesus Cristo. Algumas pessoas foram criadas na igreja, ouviram desde praticamente o seu nascimento as Escrituras. Eu quero dizer uma coisa, as Escrituras estão lá. Elas estão lá. E algumas dessas pessoas se desgarraram do rebanho. Saiba do seguinte, o bom pastor irá atrás dessas pessoas. Ele irá atrás de cada uma delas. Ele irá se revelar a cada uma delas. Ele irá fazer com que aquela palavra que está ali adormecida seja acordada em cada uma delas. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio num Deus que salva um malfeitor, ainda que esse seja ignorante a respeito das Escrituras, Deus se revelará a ele. Porque o que está acontecendo e o que estava acontecendo na cruz era um ato de amor. Aquele homem poderia ver a maldade, a ruindade, e estavam presentes. A injustiça, estavam presentes. A tremenda injustiça de crucificar um inocente, isso estava presente. Ele mesmo diz, mas este o que fez? Mas o que lhe foi revelado foi o amor. E quando você tem revelação do amor, a graça te alcançou. E quando a graça te alcança, Deus te salvou. A verdade é que eu preciso ser um crucificado que crê num Cristo crucificado. E assim como eu me uno com Ele em sua morte, também estarei unido a Ele em sua ressurreição. Lembra-te de mim, Senhor. Quando Jesus estava naquele caminho, as mulheres em Jerusalém choravam, lamentavam-se. Jesus disse, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Eu não sei se alguém chorou por aquele homem quando ele estava sendo levado para a cruz. Mas ele viu o amor em Cristo Jesus. Se ele viu toda sorte de desafeto, de maldade,
de ruindade da parte dos homens. Ele viu o amor, o afeto, o carinho, a graça, a misericórdia, o perdão da parte daquele Cristo crucificado. E nós precisamos apresentar a este mundo este Cristo. Porque é este Cristo que vai salvar este mundo corrompido. Por isso Paulo bem dizia, ele só pregava a Cristo e este crucificado. Nós temos que voltar à essência do Evangelho, à essência da mensagem, Cristo crucificado. Mesmo que seja loucura, mesmo que seja escândalo. Sabe, são duas coisas que a igreja está fugindo nos nossos dias. Está fugindo de loucura, está fugindo de escândalos. Está fazendo escândalos e está fazendo loucuras. Fugindo de loucura e fugindo de escândalo. Fugindo da loucura e do escândalo da cruz, está fazendo loucuras e escândalos na vida. Porque está se distanciando da mensagem da cruz. Que é a mensagem que nós devemos pregar. Que é a mensagem que é capaz de salvar o mais vil pecador. O destino daquele homem era o inferno. Mas, por causa do que a pessoa de Cristo lhe causou, aquele crucificado que iria para o inferno, chegou aos céus. Sabe, havia muitos ladrões ali. Aqueles malfeitores, possivelmente eram ladrões. A tradição os chama de ladrões até. Aqueles malfeitores fizeram muito mal, muito dano a muitas pessoas. Aqueles guardas estavam no direito legal de assumir a posse dos bens dos crucificados. Também roubavam, também eram ladrões. As autoridades, havia tantos ladrões presentes, sem falar daquele ladrão e daqueles ladrões que nós bem conhecemos como o diabo, como os demônios, o ladrão que vem roubar, matar e destruir, também estavam presentes. E o diabo já estava pronto para levar mais uma vida enganada por ele. Mas naquele momento, aquela vida olhou para um Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado roubou das mãos do diabo aquela vida. Tomou aquela vida. Salvou aquela vida. Sabe? Eu li certas vezes que este ladrão realmente saltou nu no paraíso. Eu gostei dessa expressão. Ele saltou nu no paraíso. Ele não teve tempo de dar nenhum outro testemunho, senão esse que nós estamos falando no momento da crucificação. Ele não vestiu a armadura da fé, ele não fez nada dessas coisas, ele não foi nem batizado nas águas, ele não fez nada disso. Mas ele chegou no paraíso, talvez sem mais nada.
Ele saltou nu no paraíso. Não sei se pulou o muro, mas que chegou no paraíso, chegou. Porque ele viu algo em Jesus. E eu e você, e este mundo, o que esse mundo precisa ver, não é um Jesus Cristo superstar, como está sendo apresentado, ou um Jesus Cristo que soluciona todos os seus problemas e resolve todas as suas causas, como está sendo oferecido. O que esse mundo precisa ver é o que aquele malfeitor viu na cruz, um Cristo crucificado. Porque será este Cristo crucificado, e porque ele foi crucificado, e que morreu por amor a nós, que eu, você e todo este mundo podemos ser salvos. É o que nós temos que mostrar a este mundo. Eu volto a dizer, eu e você não estamos aqui para mostrar um show, um Jesus Cristo superstar. Eu e você estamos aqui para mostrar um Cristo crucificado. E isso é o suficiente. Isso vai salvar, isso vai libertar, isso vai transformar a realidade de todas essas pessoas. Escândalo e loucura. Escândalo e loucura. Mas um escândalo e uma loucura que nos salvam e nos transformam. Amém? Senhor nosso Deus, eu entrego esta palavra e peço que o Senhor vá além dessa palavra. Realmente eu sinto isto, um crucificado, salvo por um Cristo crucificado. É o que nós somos. Abençoa-nos aqui, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. E se hoje alguma pessoa está dizendo, Senhor, lembre-se de mim, nós queremos dizer a ela, Jesus não se esqueceu de você. Você que está pedindo um futuro, Ele te dá um presente agora, hoje mesmo, não amanhã. Para Deus te dar um futuro, Ele tem que te presentear com um presente. Para Deus te dar um futuro, Ele tem que te dar um novo presente, um novo presente, um novo futuro. O teu presente, que é consequência do teu passado, será transformado, porque Ele te dá um novo presente, um presente nele, para que você tenha um futuro nele. Aceite a Jesus agora. Conheça o Cristo crucificado. Mesmo que você diga, eu não tenho mais chance, eu não tenho mais oportunidade, terminou para mim, eu quero dizer, nada termina até que Ele diga que tenha terminado. Esse é o teu momento, essa é a tua hora, e Ele vai te abençoar. No nome de Jesus Cristo. Pai, Deus querido, nós nos entregamos em tuas mãos. Queremos apresentar a este mundo a palavra, como Paulo disse, que nada fez saber senão a Cristo e este crucificado. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa pregação. É isso que queremos apresentar, e isso é que salvará os malfeitores.
Nós oramos, ó Pai, para que o verdadeiro Evangelho seja manifesto através de cada um de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero lembrar